Hoje eu não vou trazer aqui um anúncio de uma empresa, de um e-commerce, de um infoproduto. Hoje, nesse segundo episódio, analisando copies clássicas, eu quero trazer aqui o exemplo de um texto, de uma copy, de um anúncio que foi vinculado em revistas, jornais do Exército Americano no contexto da Guerra do Vietnã. Se eu não me engano, esse anúncio aqui é de 1967. Então, é um anúncio já bastante antigo e que tem um objetivo um pouco diferente de vender algum produto, né? Aqui é um anúncio de alistamento militar no contexto, né, da guerra do Vietnã. Então, tem alguns elementos, claro, de persuasão, de copy, que evidentemente é o que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Então, se você gosta de análise de textos clássicos, comunicação, copywriting, escrita, se inscreve no canal, não deixe de acompanhar e de assistir também os outros vídeos. Já fiz outro vídeo analisando copies, também já fiz vídeos analisando comunicações, peças publicitárias, assim por diante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu joinha, se inscreve no canal, não deixe de acompanhar os conteúdos já feitos e os que ainda serão feitos aqui no canal. Então, vocês estão com o anúncio aí na imagem, eu vou traduzir sim rapidamente ele, começando pela headline. Ele acabou de perder a chance de fazer uma escolha. O seu aviso de convocação pegou ele desprevenido por causa das suas indecisões. Ele esperou tempo demais para escolher o exército. Se ele tivesse agido antes, teria podido escolher entre mais de 300 funções. E a sua escolha teria sido garantida por escrito antes mesmo de se alistar. Então não espere. Escolha sua especialidade e tenha o melhor treinamento do mundo. Com um outfit que você pode se orgulhar, né? Um look que você pode se orgulhar. Não há maneira melhor de tornar altamente qualificado. Nenhuma maneira melhor de cumprir sua obrigação militar. Seu futuro, sua decisão. Escolha o exército. Então aqui é um anúncio, como a gente, evidentemente, do exército americano no contexto da Guerra Fria, com o público sendo ali os jovens homens em idade de alistamento. O cenário naquela época, né, a gente tinha o alistamento obrigatório, mas quem se alistava antes podia escolher sua função, e aqui que é o grande objetivo desse anúncio, é fazer o cara se alistar voluntariamente antes dele ser convocado, e claro, né, fazer uma CTA para agir rápido, essa urgência de fazer o cara, olha, não deixa para depois, senão você vai perder o seu poder de escolha. Então, escolha agora, porque aí você vai ter essas 300 opções ali de áreas dentro do exército, de trabalhos dentro do exército. É um anúncio, assim, bastante simples, né? Fazer o cara, com objetivo bastante simples. E a ideia por trás é basicamente, né? Se a gente fosse trazer uma big idea desse anúncio, é basicamente, se você não decidir, alguém vai decidir por você. Então aqui, claramente, né, até por ser o contexto do anúncio do exército, no contexto de guerra do Vietnã, alistamento, onde o exército estava participando de uma guerra, aqui a gente não está falando de vender um benefício maior propriamente dito. Aqui é mais aquela questão da aversão à perda, medo da dor. Medo e dor, em que basicamente você está vendendo a ideia de que você perdeu a sua chance, né? Tanto que a headline, você perdeu a sua chance de fazer uma escolha. Então é mais aqui dor do que propriamente dito prazer. E outra questão central aqui, você pode ver a imagem, ela é maior que o texto. Então, claro que a imagem aqui ela faz 50% do trabalho. O cara aí na imagem tá com essa cara meio assustada, com a cabeça meio baixa, lendo ali a carta, provavelmente de convocação, uma linguagem corporal meio derrotada. E para mostrar, né, ó, se você não escolher, é isso que vai acontecer com você. Você vai receber sua carta com a convocação obrigatória, alguma coisa nesse sentido. Então não se arrependa, escolha antes. Aqui a gente tem também, né, uma sequência lógica, não é exatamente um storytelling, mas é basicamente o cara da imagem, ele esperou, então ele perdeu e agora não pode escolher mais. Então essa mini narrativa ali em poucas linhas, é um anúncio bastante curto, é CTA para você preencher os seus dados abaixo, e também faz esse contraste de antes e depois, né? Se você se alistar antes, você tem 300 opções, né, e a escolha é garantida, e depois, se você não fizer esse alistamento prévio, você não vai ter zero, você vai ter zero controle. Alguém vai escolher para você o que você vai fazer. Então também tem a questão da urgência, né? Não espere. Aqui não é escassez, ou melhor, urgência de infoproduto de cursinho. Se você não escolher por bem, você vai escolher por mal, alguém vai escolher por mal por você. Então tem essa questão da autoridade implícita também, do governo, do exército, de que, olha, aqui o papo é sério. A CTA também é bastante simples, clara e direta, preenche seus dados aqui.
muito por carta, né? Era basicamente todas as cartas de vendas que tínhamos. É isso, né? Você preenche seu dado, preenche dados da compra e depois você tem que devolver para o Correios, assim por diante, né? É o padrão, né, da época. E tem um pouquinho, né, de identidade, de orgulho, né? Quando você fala ali de an outfit you can be proud of. Então tem ali pelo menos uma questão de um orgulho, um benefício, né? Alguma coisa, um ponto positivo nessa história toda. Então, trabalho com esse medo de você perder o controle, arrependimento, também de alguma forma, né, pelo contexto, uma pressão social implícita também, né? A gente está falando do alistamento do exército, é algo obrigatório, é uma obrigação do homem, do jovem homem, perante a sociedade. Ter um visual, né, a imagem muito alinhada com a mensagem. E também, né, o timing ali no momento de recrutamento para a guerra. É uma cópia, evidentemente, também mais de um ponto negativo, muito baseada, né, no medo. Acho que provavelmente hoje, né, você tem que ter uma comunicação um pouco diferente, né? Se você, evidentemente, que a gente está na década de 60, estamos muitos anos na frente, já décadas e décadas na frente. Por exemplo, o exército russo, né, quando ele precisou fazer uma grande campanha ou quando precisa ainda fazer alistamento militar para a guerra da Ucrânia, muito se fala, né, em perdão de dívidas, se você é o preso, perdão da sua culpa na cadeia, você está ali, você se torna um homem livre, né, se você conseguir voltar vivo, claro. Pagamento, então também um incentivo financeiro grande. Até recentemente, agora em 2026, né, o governo russo estava fazendo campanhas para atrair pessoas para ir trabalhar lá, com empregos, com um dinheiro bastante cativante. Então, hoje em dia, temos esses incentivos de perdão de dívidas, perdão de penas, dinheiro. Aqui, né, nesse anúncio, a gente não tem muito benefício mesmo, é só faz seu alistamento aí e é isso. Né? Hoje, por exemplo, também eu já vi alguns anúncios na TV e anúncios também no Instagram do Exército Brasileiro, onde ele trabalha toda aquela imagem dos melhores equipamentos, de defender a sua pátria, fazer o seu alistamento. É algo muito mais soft que nós temos hoje em dia. Claro, também não tem aqui no Brasil especificamente contexto de guerra nenhuma, mas na Rússia, né, acho na Ucrânia eu não conheço exatamente, eu recebi alguns anúncios no Twitter do exército russo, assim, de pessoas fazendo análise, né? Então é sempre dinheiro, perda de pena, dívidas, então sempre vende algum benefício, né? Eu não sei até que ponto o governo consegue entregar por conta da crise econômica que uma guerra gera. E claro, são sempre medidas, fazer esses grandes recrutamentos obrigatórios é sempre uma medida impopular, mas tem que ter algum incentivo, né? Aqui não tem nenhum benefício muito grande, igual eu falei. Então tem essas diferenças do tempo, do contexto dessa época, com o que a gente vê já hoje em dia em anúncios, propagandas, né? Toda propaganda militar. Enfim, é um anúncio bastante curto, tem esse visual muito forte, tá com a imagem meio ruim, mas não tem o que fazer. É uma headline muito interessante, né, que tem um pouco dessa dualidade. Você perdeu a chance de fazer uma escolha. São poucos parágrafos no futuro, e aí faz esse contraste entre a headline e ali o texto final, que é o seu futuro, sua escolha o exército. É meio que, né, você tem a escolha, mas é uma escolha meio limitada. Só escolhe antes, que aí pelo menos você vai ter essas 300 opções de trabalhos dentro do exército para você fazer, e você vai conseguir, né, escolher alguma coisa que você pelo menos se identifica um pouco mais. Esse é o benefício. É o benefício que você tem ali as 300 escolhas para fazer, em vez de alguém ter que escolher para você. Então, assim, é um anúncio um pouco diferente daquele que a gente está habituado, por isso que eu trouxe. Comenta então você, né, o que eu li aqui, o que eu eventualmente traduzi um pouco errado, o que você entendeu diferente, qual você acha que deveria ter sido outro contexto de análise, outra questão que você reparou que eu não comentei aqui. Então deixe seu comentário, é muito importante, né, quando a gente analisa copies, a gente ter opiniões divergentes, diferentes, complementares para o mesmo texto. Isso é fundamental para a gente conseguir entender toda a profundidade do contexto da copy. Então, também não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos e eu aguardo o seu comentário. Tamo junto. Se você também precisar de alguma consultoria, análise de anúncios, criação de anúncios para suas campanhas, para sua empresa, para o seu contexto, me chama no Instagram que a gente conversa por lá no direct. Tamo junto. Fui!